Olá, viva, queridos meninos e meninas e graúdos que me estão a ouvir. Estou a fazer aqui mais um encontro neste canal para contar uma história. Este é um canal em que eu me proponho a contar histórias tradicionais essencialmente, e outras que eu entenda que são boas histórias para as crianças, que tenham bom conteúdo para as formar corretamente. E então, antes de começar, vou só pedir-vos que subscrevam, ponham like no caso de gostarem, deixem comentários, eventualmente que histórias gostariam de ouvir contar aqui e, enfim, digam o que acham. E hoje vou, portanto, para uma história de um livro dos Grimm, que é uma história, é um conto tradicional bastante conhecido, e esta é a versão dos Grimm mais antiga, e é o conto da Gata Borralheira, que é assim que se chama, ou a Cinderela também é conhecida, mas aqui aparece com a tradução Gata Borralheira. E a história diz assim: era uma vez um homem rico que tinha uma mulher que adoeceu. E quando sentiu o seu fim aproximar-se, chamou a filha única à cabeceira, dizendo-lhe: querida filha, continua piedosa e boa, que o bom Deus virá sempre em teu auxílio, e eu, lá do céu, velarei por ti. E depois disto fechou os olhos e morreu. A filha ia todos os dias ao túmulo da mãe chorar, e continuou piedosa e boa. Quando o inverno chegou, a neve cobriu o túmulo com um tapete branco. E na altura em que o sol da primavera o derreteu, o homem casou-se outra vez. A mulher trouxe duas filhas que eram lindas e brancas no rosto, mas feias e negras no coração. E começaram então os tormentos para a pobre enteada. Esta pata-choca vai ficar connosco na sala, disseram elas. Quem quer comer pão tem de o ganhar. Fora, porcalhona. Tiraram-lhe os lindos vestidos, vestiram-lhe uns trapos cinzentos e calçaram-lhe tamancos de madeira. Olhem só para a linda princesa, vejam como ela está elegante, disseram rindo. E levaram-na para a cozinha. E aí teve que trabalhar duramente, de manhã à noite, levantar-se antes do nascer do sol, ir buscar água, acender o lume, tratar da comida e lavar a roupa. E como se isto ainda não bastasse, as duas irmãs faziam-lhe todas as patifarias possíveis. Troçavam dela, misturavam-lhe as ervilhas e as lentilhas, obrigando-a a ficar na cozinha para as separar de novo. Quando chegou a noite, extenuada do trabalho, não tinha uma cama para descansar, tendo que se deitar perto da lareira, nas cinzas. Como ficava com um ar empoeirado e sujo, começaram a chamar-lhe de Gata Borralheira. Então, um dia, o pai foi à feira e perguntou às duas enteadas o que é que queriam que lhes trouxesse. Lindos vestidos, disse uma. Pérolas e pedras preciosas, disse outra. E tu, Gata Borralheira, o que é que queres? Perguntou. Pai, o primeiro ramo que no caminho do regresso bata no teu chapéu, colhe-o para mim. E assim ele comprou para as duas irmãs lindos vestidos, pérolas e pedras preciosas. No caminho de regresso, quando passava a cavalo por um bosque verdejante, um ramo quebrou o ramo, verdejante, um ramo de aveleira roçou-lhe e tirou-lhe o chapéu. Quebrou o ramo e levou-o consigo. Chegada a casa, deu às enteadas o que tinham pedido e à Gata Borralheira deu-lhe o ramo. Ela agradeceu, foi para junto do túmulo da mãe, plantou o ramo e chorou tanto, tanto, que as lágrimas o regaram. Assim foi crescendo e tornou-se uma bela árvore.
E 3 vezes por dia a gata borralheira ia chorar e rezar debaixo da sua árvore. Todas as vezes, um pequeno pássaro branco poisava, e quando ela exprimia um desejo, o pássaro deixava cair entre as suas mãos o que ela tinha desejado. Ora, acontece que o rei deu uma festa que devia durar 3 dias e convidou todas as lindas raparigas do país para que o filho pudesse escolher uma noiva. Quando as 2 irmãs souberam que também iriam, ficaram doidas de alegria. Chamaram a gata borralheira e disseram-lhe: penteia-nos o cabelo, escova os nossos sapatos, aperta bem as fivelas, porque vamos ao noivado no castelo do rei. A gata borralheira obedeceu, mas chorou muito, porque também queria ir ao baile e rogou à sua madrasta que a deixasse ir. Mas, disse esta, tu estás cheia de pó e de porcarias e queres ir ao noivado? Não tens vestidos nem sapatos e queres ir dançar? Contudo, como a gata borralheira persistisse nos seus pedidos, a madrasta acabou por dizer: deitei um prato de lentilhas nas cinzas. Se as separares, em 2 horas irás connosco. A rapariga saiu para o jardim, pela porta de trás, e gritou: dóceis pombos, rolas e todos os pássaros dos céus, venham-me ajudar a escolher os grãos bons no prato, os maus no papo. Então 2 pombas brancas entraram pela janela da cozinha, depois as pequenas rolas, enfim todos os pássaros do céu, foram chegando num frémito de asas, esvoaçaram e pousaram junto às cinzas. Os pombos inclinaram as cabecitas e começaram pique-pique-pique. Os outros também se puseram pique-pique-pique e juntaram todos os grãos bons no prato. 1 hora depois estava já tudo acabado e saíram voando. A rapariguinha foi mostrar o prato à madrasta, muito contente, porque acreditava que teria o direito de ir ao baile. Mas ela disse-lhe: não, gata borralheira, tu não tens fatos, nem sabes dançar, só iam fazer troça de ti. Mas como a gata borralheira começasse a chorar, disse-lhe: se tu conseguires tirar das cinzas 2 pratos de lentilhas numa hora, irás connosco. Mas pensava: nunca o conseguirá. Quando a madrasta espalhou os 2 pratos nas cinzas, a rapariguinha saiu para o jardim pela porta de trás e gritou: dóceis pombos, rolas e todos os pássaros dos céus, venham-me ajudar a escolher os grãos bons no prato e os maus no papo. Então, as 2 pombas brancas entraram pela janela da cozinha. Depois, as pequenas rolas, enfim, todos os pássaros do céu, foram chegando num frémito de asas, esvoaçaram e pousaram junto às cinzas. Os pombos inclinaram as cabecitas e começaram pique-pique-pique, e os outros também se puseram pique-pique-pique e juntaram todos os grãos bons num prato. E antes que tivesse passado meia hora, já tinha tudo acabado e saíram a voar. A jovem levou os pratos à madrasta, muito contente, porque acreditava que agora poderia acompanhá-la ao baile. Mas esta respondeu-lhe: isso não serviu para nada, não virás connosco, porque não tens fatos, nem sabes dançar, serias uma vergonha para nós. Depois, virou-lhe as costas e apressou-se a partir, com as 2 orgulhosas filhas. Quando já não havia ninguém em casa, a gata borralheira foi junto ao túmulo da mãe, debaixo da aveleira, e gritou: árvorezinha, agita-te e sacode, sim, atira ouro e prata para cima de mim. Fazer aqui uma pausa para beber um bocadinho de água e vamos ver o que é que acontece a seguir. Esta realmente é uma história diferente daquelas contadas
nos contos, nos livros mais atuais, não é? E mesmo na Disney é uma história diferente. Ora, então vamos lá continuar. Então o pássaro lançou-lhe um vestido de ouro e prata e sapatinhos bordados a seda e prata. Pôs o vestido à pressa e foi à festa. As irmãs e a madrasta não o reconheceram e pensaram que devia ser uma princesa estrangeira, tão bela estava nos seus trajes de ouro. Nunca lhe passou pela cabeça que fosse a gata borralheira, pois pensavam que estava em casa, sentada na porcaria, à procura de lentilhas entre as cinzas. O filho do rei aproximou-se dela e tomou pela mão e dançaram. O príncipe não quis dançar com mais ninguém, nem nunca lhe largou a mão, e quando um cavalheiro vinha convidá-la, dizia-lhe: "É a minha dama." Dançou até à noite, mas nessa altura quis voltar para casa. O filho do rei disse: "Vou contigo para te acompanhares", porque queria saber a quem pertencia aquela linda jovem. Mas ela escapou-se-lhe saltando para o pombal. Então o filho do rei esperou pelo pai dela e disse-lhe que a jovem desconhecida tinha saltado para o pombal. O velho perguntou-se se não seria a gata borralheira e tiveram que lhe trazer um machado e uma picareta para deitar abaixo o pombal. Mas lá dentro não estava ninguém. E quando entraram na casa, a gata borralheira estava deitada na cinza, com as suas roupas sujas, enquanto uma pequena lamparina a óleo lançava uma tênue e trêmula luz na chaminé. A gata borralheira tinha saltado agilmente pelas traseiras do pombal e tinha corrido para a aveleira. Aí tirou as belas roupas, pô-las sobre um túmulo e o pássaro levou-as. Depois vestiu os trapos cinzentos e sentou-se junto à lareira na cozinha. No dia seguinte, como a festa tinha recomeçado e os pais e irmãos já tinham partido, a gata borralheira foi ao pé da aveleira e disse: "Árvorezinha, agita-te e sacode de si, atira ouro e prata para cima de mim." Assim, o pássaro lançou-lhe um vestido ainda mais esplendoroso que o da véspera e quando ela apareceu na festa, todos se extasiaram com a sua beleza. Mas o filho do rei, esperava, tomou-a logo pela mão e só dançou com ela. Quando os outros vinham convidá-la, dizia: "É a minha dama." Quando chegou a noite, quis partilhar. Quando chegou a noite, quis partir. E o filho do rei seguiu-a para ver em que casa entrava. Mas ela escapou-se, saltando para o jardim atrás da casa, onde havia uma árvore grande e bela, coberta pelas mais maravilhosas pedras. Pelas mais maravilhosas peras. Trepou pelos ramos, lesta como um esquilo, e o príncipe não soube por onde ela tinha passado. Mas esperou pelo pai e disse-lhe: "A jovem desconhecida escapou-se-me e creio que saltou para a pereira." O pai perguntou-se: "Será a gata borralheira?" Mandou buscar um machado e bateu à árvore, mas não havia lá ninguém. E quando entraram na cozinha, a gata borralheira estava deitada nas cinzas, como de costume. Tinha saltado para o chão, pelo outro lado da árvore, e levado os seus belos vestidos ao pássaro da aveleira e posto os seus trapos cinzentos. No terceiro dia, quando os pais e as irmãs se foram embora, a gata borralheira voltou ao túmulo da mãe e disse à árvore: "Árvorezinha, agita-te e sacode, sim, atira o ouro e a prata para cima de mim." Então o pássaro lançou-lhe um vestido, que era tão suntuoso e brilhante que nunca se tinha visto nada parecido, e uns sapatinhos de ouro. Quando chegou à festa, todos ficaram maravilhados. O filho do rei só dançava com ela,
e quando alguém a convidava, dizia: é a minha dama. Chegada a noite, a gata borralheira quis ir-se embora, e o filho do rei quis acompanhá-la, mas escapou-se-lhe tão depressa que não a pôde seguir. Só que o príncipe tinha sido astuto e mandou cobrir a escadaria com pês. Não sei se sabem o que é pês, mas é tipo uma resina assim forte, uma cola. Ora, como a jovem descia aos saltos, o sapatinho esquerdo ficou preso. O príncipe apanhou, era pequenino e delicado, todo em ouro. No dia seguinte, veio procurar o pai e disse-lhe: só tomarei por esposa aquela que puder calçar este sapatinho de ouro. Então as duas irmãs ficaram muito contentes porque tinham lindos pés. A mais velha levou o sapatinho para experimentar no quarto onde estava a mãe, mas não conseguiu fazer entrar o dedo grande do pé. O sapatinho era pequeno demais para ela. A mãe estendeu-lhe uma faca e disse-lhe: corta o dedo. Quando fores rainha já não precisarás de andar a pé. A rapariga cortou o dedo, forçou o pé a entrar no sapatinho e foi ter com o príncipe, que a pôs no cavalo como sua noiva e partiu com ela. Mas tiveram de passar em frente do túmulo e as duas pombas da aveleira estavam lá e gritaram: trrr, trrr, há sangue no pé, o sapato não dá, a noiva verdadeira ficou cá. Então o príncipe olhou para o pé e viu que escorria sangue. Voltou para trás, a toda a brida, levou a falsa noiva para casa, dizendo não ser aquela a verdadeira e que era preciso que a outra irmã experimentasse o sapato. Esta foi para o quarto e conseguiu que os dedos entrassem, mas o calcanhar era demasiado grande. Então a mãe estendeu-lhe uma faca e disse-lhe: corta um bocado do calcanhar. Quando fores rainha, já não precisarás de andar a pé. A jovem cortou um bocado do calcanhar, forçando o pé a entrar no sapato. Reprimiu a dor e foi ao encontro do príncipe. Ele pô-la no cavalo com a sua noiva e partiu com ela. Quando passaram em frente da avelaneira, as pombas que lá estavam poisadas gritaram: trrr, trrr, há sangue no sapato. O sapato não dá. A noiva verdadeira ficou cá. O príncipe baixou os olhos para o pé e viu que o sangue corria pelo sapato e subia vermelho ao longo das meias brancas. Voltou para trás de toda a brida e levou a falsa noiva para a casa dela. Esta também não é a verdadeira, disse. Não tendes outra filha? Não, disse o homem. Mas tenho ainda da minha defunta mulher, uma tontinha que se chama Gata Borralheira. É impossível que seja ela a noiva. Então o filho do rei disse que era preciso mandar buscá-la. Ao que a mãe respondeu: isso não dá, está muito suja e não posso mostrar-te. Mas o príncipe insistiu e foi preciso chamar a Gata Borralheira. Ela lavou primeiro as mãos e o rosto. Depois apareceu e inclinou-se diante do filho do rei, que lhe estendeu o sapatinho de ouro. A seguir, sentou-se num banquinho, descalçou o pesado tamanco e meteu o pé no sapatinho que lhe assentava como uma luva. E quando se ergueu o rei, viu-lhe o rosto, reconheceu a jovem com quem tinha dançado e exclamou: o rei, ou seja, o filho do rei. Isto aqui é uma gralha, que está aqui escrito o rei. Então, a verdadeira noiva é esta. A madrasta e as duas irmãs ficaram apavoradas e brancas de raiva. Mas o príncipe pôs a Gata Borralheira no seu cavalo e partiu com ela. Quando passaram em frente da aveleira, as duas pombas brancas gritaram: trrr, trrr, não há sangue no pé, o sapato já dá. É a noiva verdadeira quem vem lá. E quando acabaram por dizer isto, desceram ambas e pousaram nos ombros de Gata Borralheira, uma do lado direito, outra do esquerdo, e ficaram empoleiradas. Durante as bodas, as pérfidas irmãs vieram vê-la e tentaram cair nas boas graças para partilharem a sua fortuna. Quando os noivos iam para a igreja, a mais velha caminhava à direita e a outra, a mais nova, à esquerda. Então as pombas desceram e picaram um olho de cada uma delas. E foi assim que, pela sua maldade e perfídia,
foram punidas com cegueira para o resto dos seus dias. Ora, esta é uma versão realmente original da história e, como veem, não há carruagem, não há badaladas da meia-noite, nem sapatinho de cristal. O sapatinho é de ouro. E é interessante realmente ver como de uma história assim, que esta foi contada aos irmãos Grimm há 2 séculos, se vem a transformar. As histórias estão vivas, vão se transformando consoante as épocas em que são contadas e consoante o interesse, não é, da pessoa que está a contar. Não é que esta esteja certa e as outras erradas, simplesmente são diferentes versões e cada um escolha a que mais gostar. E dito isto, a história termina por hoje e vemo-nos em breve numa próxima história.